Fala pessoal, tudo maravilha? Olha, eu recebi uma pergunta muito interessante de um colega médico e eu aproveitei para gravar esse vídeo para esclarecer também para vocês. A pergunta é: a potência do campo magnético é a única variável, é o único fator que interfere na resolução das imagens, ou seja, na qualidade das imagens. O colega estava focado especialmente em resolução espacial, que para o entendimento aí é como se você olhasse uma fotografia e dissesse, qual foto tem melhor resolução, né? A potência do campo magnético é o único fator responsável pela resolução da imagem, ou seja, pela resolução do exame de ressonância magnética. E o que tem a ver é potência, né? Quando o colega está referindo potência da ressonância magnética, ele estava falando aí sobre o que a gente já conhece, meio Tesla, 1.5 Tesla, 3 Tesla, hoje ressonâncias de pesquisa aí de 7 Tesla. Então, a potência é o único fator, ou seja, 1.5, 3 Tesla, 7 Tesla, é o único fator determinante na resolução espacial de uma imagem. Então, veja aqui, e eu fiz aqui um pequeno resumo para colocar para vocês. E a resposta imediata é não, né? A potência não é o único fator determinante da resolução espacial. Por exemplo, se eu tiver aqui, 3 ressonâncias magnéticas, ressonância magnética 1, ressonância magnética 2, ressonância magnética 3. As 3 ressonâncias magnéticas, vamos colocar aqui que ela tem a potência de 1.5 teslas, né? 1.5 Tesla. 1.5 Tesla. As 3 ressonâncias têm 1.5 teslas. E elas podem ter imagens com resolução completamente distinta. Você pode ter a mesma potência do campo magnético, 1.5 Tesla, e ter a resolução espacial completamente distinta. E por que isso acontece? Então, veja aqui. Então, os fatores que interferem na resolução espacial. Eu estou falando aqui, reforçando, resolução espacial. Tem uma questão também chamada resolução temporal e a gente discute isso em um outro momento. Mas aqui, em relação à resolução espacial, quais são os fatores que interferem na resolução espacial? Um fator importante, espessura de corte. Então, se eu utilizo uma espessura de corte mais fina, maior a minha resolução espacial, que é a capacidade de distinguir 2 pontos no espaço. Então, quando eu coloco uma espessura de corte menor, eu tenho maior resolução espacial. Se eu pego um FOV, o que é FOV? Então, seria a área de estudo, né? Field of the View, né? É área de estudo, o campo de estudo. Se eu pego 2 FOVs, um FOV maior e um FOV menor, qual tem melhor resolução espacial? O menor FOV. Na primeira leitura, o menor FOV. Porém, você não pode analisar o FOV isoladamente, porque você tem que olhar a matriz. Então, o que seria a matriz? É a relação linhas, traduzindo de forma simples, linhas e colunas. Então, por exemplo, eu posso ter 2 FOVs iguais. Então, eu vou botar aqui, considerar que essas 2 caixas sejam iguais, com matrizes diferentes. Uma tem uma matriz 128 por 128 e a outra tem 256 por 256. Qual é a que tem melhor resolução espacial? A que tem maior matriz. Então, eu tenho o mesmo FOV com matriz diferente e eu tenho uma resolução espacial na que tiver a matriz maior. Então, o FOV menor, ele tem uma tendência a ter uma resolução espacial maior. Porém, se essa matriz for baixa, a matriz maior vai ter uma melhor resolução espacial, tá? Então, vamos raciocinar de uma forma mais simples. Considere que os 2 FOVs são iguais. A que tem uma matriz maior, ou seja, o 256 por 256, ele vai ter uma resolução espacial maior. E aí, o que você vai olhar dentro dessa matriz
é o que a gente chama de voxel. O que é esse quadradinho dentro aí? Dentro de cada estrutura de um voxel, quanto menor o voxel, maior a resolução espacial. Tá fácil de entender. Por exemplo, se eu faço aqui, vou fazer um traço, uma matriz menor, para que vocês tenham um entendimento mais fácil. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dois FOVs iguais. Então, considere que essa área, o campo de estudo, né, o FOV sejam iguais. São dois FOVs iguais. E eu boto aqui uma matriz 2 por 2 e uma outra matriz 4 por 4. Tá? Então eu tenho uma matriz 2 por 2 e uma matriz 4 por 4. Se você olhar aqui, essa é a matriz 4 por 4. Os quadradinhos que vocês estão vendo dentro, qual é o que é menor? Esse aqui é menor ou esse é menor? Você consegue ver nitidamente que quanto maior a matriz, menor o voxel. O voxel é esse quadradinho de dentro. Então, o raciocínio é muito simples. FOVs iguais, com matrizes diferentes, resolução diferente. Se a matriz é maior, você vai ter um voxel menor, você tem uma resolução espacial menor. E o que é interessante, dentro dessas estruturas, dentro dessa matriz, dentro desse FOV, você vai ter a menor unidade, que é chamada de pixel. Né? Você já deve ter visto isso até em fotografia, a imagem está pixelada, né? As pessoas usam essa expressão. O pixel nada mais é do que esse menor quadradinho, que ele pode ser um pixel quadrado, ou seja, a relação, o eixo da fase e o eixo da frequência. Eu vou discutir isso em outro momento, o que é fase e frequência na ressonância magnética. Mas guarda aí, o eixo da fase e o eixo da frequência, se eles são iguais, eu tenho um voxel, eu tenho um pixel quadrado. Só que se o eixo da fase e da frequência for distinta, eu tenho um pixel retangular. E o pixel também interfere na resolução espacial. Qual é a preferência? Pixel quadrado. Pixel quadrado tem uma resolução espacial melhor. Américo, então um FOV quadrado é melhor do que um FOV retangular. Peraí. FOV é o campo de estudo. Eu posso ter um FOV retangular e um FOV quadrado e ambos terem nele pixels quadrados. Porque é só eu organizar a matriz de tal forma que cada pixel seja quadrado. E aí há uma vantagem em utilizar um FOV retangular em relação a um FOV quadrado para determinadas estruturas. Imagina, você vai fazer um estudo da ressonância magnética da coluna. O estudo de ressonância magnética da coluna, esse exame, ele tem a coluna num eixo muito maior, crânio-caudal, longitudinal, vertical, do que látero-lateral. Se eu for utilizar um FOV quadrado, o tempo de exame vai ficar muito longo, vai demorar esse exame. Então, eu posso ajustar isso para um FOV retangular. Ao ajustar isso para um FOV retangular, se eu comparasse dois exames de coluna, um feito com exame com FOV quadrado e outro com FOV retangular, o do FOV retangular provavelmente seria mais rápido do que o FOV quadrado. E por que eu estou reforçando isso? Mas que assim, América, você falou que o voxel é melhor que seja quadrado e não retangular. Veja, eu posso ter os dois FOVs distintos, um FOV quadrado e um FOV retangular, e ambos terem um voxel quadrado. Entenderam o que quer dizer? Então, não confunda, por isso que eu estou reforçando isso, que o pixel quadrado, ele é melhor do que o pixel retangular, mas isso não tem a ver com FOV. Eu posso ter um FOV quadrado e retangular e ambos
terem um pixel quadrado. Então, um pequeno resumo aqui, só para você guardar fatores que interferem na resolução espacial. Eu tenho espessura de corte, quanto menor a espessura de corte, maior resolução espacial. FOV, quanto menor o FOV, maior resolução espacial. Porém, se eu tenho dois FOVs iguais, o que importa aqui é a matriz. Quanto maior a matriz, menor o voxel, maior a resolução espacial. E de preferência que esse pixel, ou a menor unidade, ela seja um pixel quadrado. E não importa se ele vai estar num FOV retangular ou num FOV quadrado. Beleza? Maravilha! Esse aqui é o ponto 1 da resposta ao colega. Mas a qualidade da imagem está relacionada somente à resolução espacial? Não. Está relacionado também uma coisa chamada relação ou razão sinal-ruído. O que é isso? A gente faz um exame de ressonância magnética, a gente não capta simplesmente o sinal que interessa. A gente também acaba captando o ruído. Se você olhar, pensar de forma prática, numa rádio, quando você está sintonizando uma rádio, antes de você conseguir fazer aquela sintonia 100%, você escuta, você percebe, tem um ruído. Tá, na imagem de ressonância magnética também tem um ruído. Então, esse ruído é pela própria presença do paciente dentro do campo magnético, a presença de um sinal elétrico basal, e esse ruído vai estar sempre presente na captação de um exame. E o sinal, ele tem uma frequência temporal a partir da sua programação de TR e TE. Então, só para simplificar, você vai ter sempre o sinal, que é o que interessa, e vai ter o ruído. Como é que você faz? Se o sinal é o que interessa e o ruído que menos interessa, o que você vai querer sempre é aumentar o sinal. E quais são as coisas que aumentam o sinal? Porque se o ruído, vamos dizer, teoricamente é constante, não é constante, mas vamos dizer que seja teoricamente constante, se eu aumento o sinal e o ruído é teoricamente constante, a minha razão sinal-ruído ela aumenta. Então, quais são as coisas que potencializam o aumento desse sinal, né? Então, a potência do campo magnético. Então, era o que ele estava citando lá. Então, uma ressonância magnética de 1,5 teslas, 3 teslas, 7 teslas, ela vai aumentar, assim, a tua capacidade de captação de sinal. Também aumenta a questão do ruído. Quanto maior a potência, também aumenta o ruído. Beleza. Mas qual outro ponto aqui que ajuda você a ter uma maior razão, uma maior relação sinal-ruído? O tipo de bobina. Então, quanto a bobina estiver melhor adaptada à estrutura e ela tiver uma resolução, ela tiver uma razão de canais, uma relação de canais para melhor captação desse sinal, melhor a razão sinal-ruído. Então, a bobina interfere. Então, se você, para cada estrutura anatômica, pode existir bobinas distintas. Então, para a captação de uma ressonância de abdômen, a bobina é distinta de uma ressonância de joelho, que é distinta, porque quanto melhor acopla aquela estrutura, mais próximo da área de interesse, mais fácil a captação desse sinal. Mais um ponto aqui é o voxel, que a gente discutiu lá em cima. Então, o voxel interfere na relação sinal-ruído. E aqui, se na relação sinal-ruído e resolução espacial, ela meio que caminham em caminhos de direções, de sentidos contrários. Por que isso? Se eu tenho um voxel grande, eu capto mais sinal. Mas lembra, se eu tenho um voxel grande, eu tenho menor resolução espacial. Então, a gente tem que viver nessa brincadeira na radiologia, nessa gangorra. Ou seja, qual é a gangorra? A gente, às vezes, briga para ter mais sinal, mas perde em resolução espacial. Ganha em resolução espacial e perde em sinal. E aí, essa é a brincadeira do dia a dia da radiologia, dos profissionais trabalhando diagnóstico por imagem, de conseguir a melhor relação sinal-ruído com a melhor resolução espacial. Outros fatores aqui também interferem no sinal e a gente vai deixar para discutir essa questão do sinal-ruído em outro momento, mas só para você ouvir: tempo de repetição,
tempo de eco, o ângulo de inclinação, o NEX interfere no sinal e a largura da banda interfere na relação sinal-ruído. Então, resumindo aqui de forma rápida e direta, quais são os parâmetros que interferem na qualidade da imagem, na resolução espacial e na relação sinal-ruído? É apenas a potência do campo magnético? Não, de jeito nenhum. Se o radiologista não estiver em cima, não estiver buscando junto com a equipe técnica, os profissionais de application, o pessoal de desenvolvimento do equipamento, a otimização daquela máquina, você pode ter 3 ressonâncias magnéticas, ressonância magnética 1, ressonância magnética 2, ressonância magnética 3, que podem ser os mesmos equipamentos, as mesmas marcas, com as mesmas estruturas de ambiente e qualidade, de espaço, com resolução espacial e relação sinal-ruído distinta. Por quê? Se os fatores que interferem naquele protocolo estiverem diferentes, você pode ter imagens diferentes. Quais são esses parâmetros? Espessura de corte. Quanto menor a espessura de corte, maior a resolução espacial. Menor FOV, quanto menor o FOV, maior a resolução espacial. Matriz, quanto maior a matriz, menor o voxel, maior a relação espacial. Pixel quadrado ou pixel retangular. E as relações sinal-ruído, que é a potência do campo, o tipo da bobina. Então você tem que utilizar a bobina adequada para a relação de estudo. Você tem que acoplar essa bobina ao paciente de forma adequada. Não adianta jogar lá a bobina. Se você posiciona a bobina de forma inadequada, você vai ter uma relação sinal-ruído que você não lhe interessa, né? O voxel, e aí vem a questão dessa gangorra de que quanto maior o voxel, maior o sinal, menor a resolução espacial. Quanto menor o voxel, maior a resolução espacial, menor o sinal. Tempo de eco, tempo de repetição, ângulo NEX e a largura da banda. Então, percebeu aí? Não é somente a potência do campo magnético. A potência do campo magnético é apenas um dos fatores, dos números que aqui a gente apresentou. Mas tá aí, Américo. Cara, foi um vídeo que já tá aí 17 minutos, é um vídeo longo, mas você falou muito rápido, foi muitas coisas. Tem dúvida? Manda dúvida aqui embaixo, pergunta o que é que você quer saber mais, que a gente vai estar fazendo mais vídeos e mais conteúdos para os colegas que tenham interesse sobre o tema de ressonância magnética. Maravilha, forte abraço, meu nome é Américo Mota, fazendo simplesmente o que amo. Precisando do nosso time, busca lá no CDI Petrolina. Forte abraço.